Este é Super Speed Race e este sou eu emulando no meu R35S. É o 12º jogo de uma franquia que nasceu em 1974, ainda preto e branco. Como vocês podem ver aqui no vídeo, esse jogo já é colorido, ele é de 79, mas não é dele que a gente vai falar. A gente vai voltar na história para continuar em 74, um jogo que foi lançado 5 meses depois de Grand Trek 10. Vem comigo nessa história. Antes de começar, é importante ressaltar que os jogos nessa época recebiam muitos clones. Então, de fato, o jogo apresentado é o 12º, mas os 11 primeiros eram bem parecidos ou rigorosamente iguais, pois eram jogos lançados com nomes diferentes, mas por produtoras diferentes também, para alcançar públicos diferentes em regiões diferentes. Nós podemos perceber no vídeo à direita Speed Race de 1974, sendo considerado o primeiro jogo de rolagem infinita. Consistia em um carro em uma pista sem fim, controlado por um jogador através de volante e de acelerador. Notem a não presença de cores e compare com o jogo que eu apresentei no começo do vídeo, jogo lançado 5 anos depois, com mais recursos tecnológicos. À esquerda, na vertical, podemos observar o fly original do jogo lançado em 1974 e a visão completa do gabinete. Após o lançamento de Grand Trek 10 da Atari em maio de 74, jogo esse que já tem vídeo no canal e o card está passando aqui na sua tela, o funcionário da Taito, Tomohiro Nishikado, que obviamente era japonesa, tanto a empresa quanto o funcionário, decidiu desenvolver seu próprio videogame de corrida no mesmo ano. Ele não gostou muito de Grand Trek 10 devido às suas pistas sinuosas e controles complexos. Nishikado buscou inspiração nos jogos eletromecânicos. Jogos eletromecânicos, como dito no primeiro vídeo, eram jogos que dependiam de recursos mecânicos para funcionar, ou seja, não eram 100% eletrônicos. Não é o objetivo desse canal falar sobre os jogos eletromecânicos. Nós estamos dando o nosso pontapé inicial a partir dos jogos 100% eletrônicos. Então, cabe ao espectador pesquisar sobre esses jogos caso ele fique curioso a respeito desse assunto. Nishikado adaptou esses conceitos de jogabilidade dos jogos eletromecânicos no seu videogame, o Speed Race. Para simular o efeito de rolagem e dar a ilusão de um fundo em movimento, ele animou uma imagem de fundo de uma estrada e modulou a velocidade dos carros controlados por computador que se aproximavam com base na velocidade do jogador. Conforme dito no começo do vídeo, a Taito lançou o jogo em novembro de 74 no Japão. Nos Estados Unidos, coube a Midway fazer o lançamento logo depois, antes mesmo do ano de 1975. Conforme mostrado nessa tabela, podemos ver os inúmeros clones lançados entre as três empresas, Taito, Midway e Laser e Iliad Industries, durante todo esse período, com vários nomes diferentes. A jogabilidade consistia em marcar o máximo de pontos possível, ultrapassando os outros carros, sem colidir com eles. Mais pontos eram concedidos por dirigir em maior velocidade. Os jogadores tinham 90 segundos e o jogo terminava assim que esse cronômetro zerava. Os arcades que cobravam 50 ienes por jogada até então, com Speed Race foi cobrado o dobro, e mesmo assim o jogo foi um sucesso em bilheteria, assim como seus clones a posteriori. Foram vendidos milhares de gabinetes, tanto nos Estados Unidos, no Japão e na Austrália. Speed Race, sem dúvida, é um marco na história do automobilismo virtual, trazendo em primeira mão o estilo de jogo de rolagem vertical, estilo esse que seria copiado nas próximas 2 décadas. Pessoal, se vocês estão assistindo este vídeo neste canal, vocês estão no lugar correto. Mas se vocês estão assistindo esse vídeo neste canal, saibam que esse canal é o meu canal de gameplays, no qual eu tento me desenvolver no automobilismo virtual.
seja bem-vindo para participar dos dois. Mas se você tiver interesse apenas dos documentários, se inscreva no canal A Evolução do Automobilismo Virtual. Um abraço e até a próxima.